Eu acabei de assistir aqui a uma entrevista bizarra dada pelo Trump à HBO. O programa se chama Axios. Quem o entrevistou foi o jornalista, muito bom na verdade, o jornalista Jonathan Swan. E o que aconteceu nessa entrevista, que eu não posso dizer que foi mais bizarra que eu vi na minha vida, porque certamente tem outras piores. Por exemplo, a da Regina Duarte na CNN Brasil foi particularmente estranha e pavorosa e constrangedora, vergonha alheia no nível máximo. Ou as entrevistas que a Carla Zambelli dá também, a CNN geralmente, também são extremamente pavorosas. O PSL no geral, né, os deputados e os senadores do PSL são um circo dos horrores, o Bolsonaro é um circo dos horrores, mas tudo isso certamente já é uma reprodução, já é uma réplica do estilo de governar e do estilo de falar do próprio Trump. O Bolsonaro é conhecido tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil por algumas pessoas como o Trump dos trópicos, e ele usa esse título com orgulho, como se fosse um elogio no final das contas. E é importante a gente traçar esses paralelos porque devemos repetir aqui sempre que o fenômeno brasileiro, né, esse governo extremista de direita populista no Brasil, ele é parte de um processo global. Outros países também passam por isso, outros países também têm seus políticos bizarros e o Brasil não está sozinho nisso. Não sei se serve de consolo, mas certamente é um reflexo da realidade. Eu mencionei esses dias aqui, algumas vezes já, o livro Os Engenheiros do Caos, do jornalista da Empoli. Confiram, porque você vai perceber ali como esse é processo global mesmo. No meu livro também falo sobre isso. Minha especialidade é matar. Então quero ver com vocês hoje, é um tema que eu abordei ontem, na verdade, que vale mencionar porque tem a ver com essa construção do imaginário coletivo desses populistas de extrema-direita. Mas antes de entrarmos nesse assunto, primeiro, já curta esse vídeo aqui, vá aqui embaixo e clique no joinha, já curta esse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda e também ative o sininho para você receber as notificações dos vídeos e confira o meu livro que está agora em lançamento. E só uma observação interessante aqui para vocês entenderem como há uma necessidade mundial de compreender esse fenômeno. Esse livro eu lancei ontem em tradução francesa e já está entre os mais vendidos na categoria de política da Amazon francesa. Então, há uma necessidade de compreender o que se passa. Para nos ajudarmos também a termos um vislumbre dos mecanismos por trás disso, em grande parte passa pela destruição da noção de verdade, daquilo que a gente conhece como verdade fatual. E eu vou linkar para vocês aqui um artigo interessantíssimo também, publicado no dia 2 de agosto. O artigo se chama The Truth is Paywalled, but the Lies are Free. Em português, a verdade é paga, você tem que pagar para acessar a verdade, mas as mentiras são gratuitas. E o autor é o Nathan J. Robinson. E o que ele fala nesse artigo aqui tem a ver com o que eu falei ontem, na verdade, né? Como para você acessar mentiras, elas chegam de graça para você no WhatsApp, chegam de graça no YouTube, chegam de graça nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, chega de graça no site de jornais que publicam fake news, geralmente de extrema direita atualmente, mas se você quiser ter acesso a conteúdo de qualidade, a informação fatual, verídica, você tem que pagar muitas vezes. Geralmente, na verdade, né? Se a gente pensar, por exemplo, nos grandes veículos de comunicação do mundo, não apenas do Brasil, mas, por exemplo, New York Times, Washington Post, o Le Monde tem alguns artigos pagos. No Brasil, os principais jornais brasileiros, Folha de São Paulo, Estadão e o Globo, todos são jornais pagos. Então, se você quiser ter acesso ao que eles publicam, você vai ter que pagar ou você vai ter que usar algum site, alguma maneira para driblar o paywall, né, que é essa proteção que eles têm para você acessar as matérias deles. Ou seja, se você não for assinante, você não pode ler, ou você dribla ou você não acessa. E aqui é crucial mencionarmos o seguinte: o conhecimento, assim como o dinheiro, é um gargalo histórico tradicional do poder. Quem tem grana tem acesso a oportunidades que quem não tem jamais terá, e o conhecimento também é algo que vai restringindo os acessos, as oportunidades. São duas estruturas de poder, são dois modos de dominação, são dois modos de exclusão, o dinheiro e o conhecimento. Inclusive a própria ignorância, que um governante ou que um país resguarde esse espaço de ignorância aos seus cidadãos, tem a ver também com uma forma de dominação. Porque quem sabe as coisas, quem é informado, quem se informa, quem conhece, quem estuda, tende, pelo menos hipoteticamente, a ser muito menos enganado do que quem não tem acesso à informação. E quando surge a internet, isso nos anos 90, principalmente para o público geral, e depois dos anos 2000 certamente explode, né, para
massa, as pessoas passam a ter acesso à informação que jamais tiveram. Isso parecia para muita gente, para muitos de nós principalmente, eu trabalho com a internet desde 94, para muitos de nós parecia a possibilidade de uma vasta biblioteca universal. Ou seja, todos nós, pobres ou ricos, poderíamos ter pela primeira vez acesso ao conhecimento. Aquilo que o autor argentino Jorge Luis Borges possivelmente trataria como uma biblioteca sem fim, né, interminável, que você pode mergulhar nesse universo de conhecimento e jamais esgotar tudo que tem lá dentro. E não foi bem isso que aconteceu, na verdade. Já nos anos 2000, com o advento dos blogs, né, a popularização dos blogs, muita gente começou a questionar isso, né, que talvez não tivéssemos acesso de fato ao conhecimento e, pelo contrário, alguns conglomerados, algumas corporações dominariam o conhecimento e vetariam o acesso às pessoas. O filósofo italiano, o Umberto Eco, eu me lembro de uma entrevista que eu li dele, isso por volta de 2003, 2004 mais ou menos, eu não vou encontrar essa entrevista certamente, mas foi bem interessante porque ele dizia o seguinte, que com o advento da internet, os jornais deixariam de ser um espaço de breaking news, ou seja, de furos de reportagem, que os jornalistas seriam os primeiros a anunciar alguma coisa, porque isso já acontecia na internet. Uma pessoa, você, por exemplo, se tem um acidente na porta da sua casa, você pode sair com o seu celular, fotografar esse acidente, publicar nas redes sociais e mostrar para o mundo. Se você, por exemplo, está no meio de um evento, vamos supor, um atentado terrorista, você pode com o seu celular filmar e jogar na internet, e você é o furo de reportagem. Você está dando a primeira notícia, você está fazendo o breaking news ali. Não é o jornal mais. O jornal ele vai reproduzir aquilo que você, cidadão, usuário comum da internet, está vendo, filmando e publicando. Então isso mudaria drasticamente a relação da notícia com o mundo. O jornalista, segundo Umberto Eco, não seria mais aquela pessoa que vai lá em campo fotografar ou descobrir os furos de reportagem, mas seriam as pessoas que reuniriam esses fatos, esses furos de reportagem e fariam análises profundas disso. Então, para o Eco, essa não é uma oportunidade de uma redefinição do que é a imprensa, de qual é o papel do jornalista sério, que seria analisar o mundo. E, na verdade, essa previsão do Eco não se concretizou. O que a gente viu foi o contrário, de certo modo, né? O que a gente viu foi, em muitos veículos de comunicação, uma banalização do material e, em vez de análises profundas, cada vez mais análises rasas. Então demitiram jornalistas conceituados ou muitos jornalistas de carreira simplesmente perderam seu espaço para novos jornalistas que vieram ocupar esse espaço de reprodução de notícias. A análise profunda proposta pelo Eco acabou se tornando domínio de 7 jornais específicos, de 7 canais específicos de comunicação que realmente passam a empreender esse esforço de análise do mundo, e não apenas de publicação de notícias, que é algo que seria um papel obsoleto da imprensa. E o fato é que com essa transição que se deu aí no mundo digital, muitas revistas, jornais acabaram fechando as portas, porque já não tinham mais um modelo sustentável de publicação. E aí que entra essa questão do paywall, né? A questão de você pagar para poder ter acesso à notícia. Porque para muitos jornais, talvez se torne o único modelo, parece, razoável de publicação. É cobrar para que você leia uma única notícia. Porque você, se você se interessa por uma manchete, é você ser obrigado a assinar aquele jornal para poder ler. Mas qual é a relação disso com o Trump e com o Bolsonaro? Você deve estar se perguntando agora, porque foi o que eu falei no começo. O vínculo com isso é que a extrema-direita chega ao poder em muitos países ao manipular o conhecimento, ao distorcer a realidade, ao manipular os fatos e transformar isso em narrativas paralelas. Então, por exemplo, essa entrevista que eu mencionei aqui, que o Trump deu e que foi ao ar ontem na HBO, o que você tem é o Trump negando fatos, sabe, óbvios, dados concretos. E o jornalista que está lá, o Jonathan Swan, o que ele faz é confrontar o Trump. Então você tem um embate ali, você tem um entrevistado que é o presidente dos Estados Unidos e você tem um jornalista que está ali confrontando e mostrando isso é falso, isso não é real, isso aqui que você está falando não se baseia no que a gente sabe. E a resposta do Trump, quando confrontado, é que a imprensa publica fake news. Então esse gargalo de informação, esses veículos tradicionais de comunicação que possuem reputação, e aqui dizer reputação não quer dizer que eles sejam isentos ideologicamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, na verdade. Porque nenhuma publicação, nenhum comunicador é isento, nesse sentido de que é imparcial. Todos nós somos parciais, de algum modo. Todos nós defendemos uma visão de mundo. Todos nós temos uma perspectiva. Todos nós temos um viés. Mesmo quando a pessoa diz que não tem. Todos nós temos. Não existe isenção. Não existe isentão
Quem se isenta já tem uma proposta, seja para um lado ou para o outro, mas não existe isenção. Nenhum jornal é isento. Só que alguns são mais explícitos na posição do que outros. Mas Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, todos eles têm um viés. Todos eles têm uma proposta ideológica. Todos eles têm uma proposta de sociedade. Todos eles defendem uma posição. Só que a diferença desses jornais tradicionais e de outros jornais que são altamente enviesados, esses sim, dispostos a manipular a realidade, mentir para propagar a sua mensagem, é que esses jornais têm um mínimo de critério, um mínimo de respeito aos fatos. Porque aqui passa por outra questão. Você pode defender a sua posição ideológica, ou sua proposta política, ou sua proposta existencial, partindo dos fatos. Você pode escolher os fatos que você enxerga no mundo, escolher o que se passa no mundo, fazer uma triagem disso e publicar. E ao fazer isso, você está fazendo uma escolha. É uma decisão editorial. Você escolheu o que você vai publicar, você escolheu o que você vai falar, você escolheu como você vai falar isso. Só que, de qualquer maneira, você ainda tem um compromisso com esses fatos aqui. A sua interpretação é uma, mas os fatos estão aqui. E o que essa turma da extrema-direita faz, Bolsonaro, Trump, Olavo de Carvalho, Alan dos Santos, como eu mencionei mais cedo hoje aqui do Terça Livre, é simplesmente ignorar os fatos. É desconsiderar os fatos. Não me importa isso aqui. Eu vou criar uma narrativa totalmente imaginária, paralela aos fatos, um Brasil paralelo, eu vou criar aqui uma narrativa paralela e eu vou propor aquilo que eu proponho, o meu viés ideológico, sem precisar estar calcado na realidade. E aqui, voltando à entrevista do Trump, você vê, por exemplo, como ele, o tempo todo, em qualquer pergunta, ele se deslocava da pergunta e atacava a China. Eu li recentemente uma reportagem falando sobre isso, né? Como a gente está agora numa espécie de Guerra Fria 2.0. A Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética acabou, o Bloco Soviético, o Pacto de Varsóvia, outros países comunistas, acabou, os Estados Unidos venceu, e depois disso há uma redefinição do jogo político, né? Então durante um período aqui houve um vácuo, e nesse vácuo a China começa a se consolidar como uma potência econômica, política, cultural e social. Então, a grande ameaça para essa estabilidade, entre aspas, dos Estados Unidos hoje como potência global é o crescimento da China. E nos próximos anos a gente sabe que a China vai se tornar a maior potência econômica do planeta. E isso certamente será uma enorme ameaça para essa posição hegemônica dos americanos. Então, durante a campanha eleitoral do Trump e agora, ele continua insistindo nessa tecla, batendo nessa tecla, que a grande ameaça para o mundo hoje é a China. Tanto que a própria história do vírus chinês tem a ver com isso. O coronavírus, a pandemia, teria começado na China e muitos defendem uma história totalmente mirabolante de que a China criou um vírus em laboratório para contaminar o mundo e assim ajudar na queda do planeta, né, ajudar na queda das economias globais para que a China pudesse crescer. O que é um absurdo completo, porque nessa pandemia todos estão perdendo, inclusive a China. Outra história agora que veio à tona semana passada foi do Trump prometendo que ele vai fechar a rede social TikTok nos Estados Unidos. Porque, segundo o Trump, o TikTok seria um braço de espionagem da China nos Estados Unidos. Assim como ele fez anteriormente com a Huawei, a empresa chinesa que, com suspeitas de espionagem, o Trump se mobilizou para evitar que a empresa operasse nos Estados Unidos. No caso do TikTok, a história é um pouquinho diferente, até onde eu percebo aqui. Se a gente lembrar que de um caso recente, né, o Trump fez uma convenção eleitoral em Tulsa, Oklahoma, e na rede social TikTok, os TikTokers e os K-popers se organizaram lá para pegar gratuitamente os ingressos para a convenção e assim esvaziar a convenção. Quando o Trump foi lá, tinha medo de gato pingado na convenção e isso foi uma enorme de uma vergonha, né? Uma humilhação pública para o Trump. Adolescentes do TikTok humilhando publicamente o presidente dos Estados Unidos. Então ali, nesse caso do TikTok, talvez seja uma retaliação mais pela vergonha que ele passou do que de fato qualquer tipo de argumento baseado em qualquer tipo de realidade concreta. Como eu disse aqui, nesse tipo de situação, os fatos não importam. O que importa é a história construída em cima dessa divagação, desse devaneio, desse delírio dessas pessoas. Então o modo como essas pessoas operam, esses governantes, esses ideólogos, esses contorcionistas ideológicos, tem a ver com isso. Eles aproveitam esse gargalo de conhecimento, ou seja, a informação ilimitada, restringida, acesso apenas para quem paga. Eles aproveitam que os fatos e as interpretações dos fatos estão restringidas a um certo nicho de conhecimento. Isso passa também não apenas pelos jornais, pela imprensa tradicional, mas também pelas universidades, pelos papers acadêmicos. Ou seja, se você quiser ter acesso à realidade, você tem que pagar.
Eles aproveitam disso e eles, através de um enorme investimento de bilionários direitistas, extremistas de direita, eles vão lá e jogam publicamente as mentiras. Então, essa distorção da realidade, ela cresce sim nesse gargalo, nesse cerceamento do conhecimento. Ao fechar o conhecimento para um grupo específico, você permite com que os outros mal intencionados, de má fé, disseminem mentiras à torta e à direito, usando as redes sociais, usando portais gratuitos, ou seja, você pode acessar portais olavistas por aí e ter acesso livremente à distorção, à mentira, você pode ter acesso a canais do YouTube que distorcem as coisas, você pode ter acesso em todos esses locais. E é engraçado que o mesmo Humberto Eco, que por um lado, previa uma redefinição da imprensa de um modo iluminista, praticamente, né, de você ter grandes investigadores, jornalistas competentes analisando a realidade, isso não se concretizou. Por outro lado, Humberto Eco também previu uma outra coisa, e isso foi muito mais na mosca do que a primeira previsão, de que a internet daria voz aos imbecis. A uma legião de imbecis, segundo ele. Ao idiota da vila. Aquela pessoa que falava um monte de asneiras, de besteiras, mas que quando estava lá no seu vilarejo, ninguém dava bola, era só um idiota. De repente, esses idiotas se reúnem na internet e isso toma controle total da narrativa. Hoje é inevitável confrontar os idiotas, é inevitável confrontar os imbecis, essa legião de imbecis, como disse Humberto Eco. É preciso que o conhecimento saia dessa esfera, sabe, fechada, determinada, delimitada, exclusiva para alguns afortunados, e que elas saiam e venham para a rede social. A gente tem falado isso aqui. É importante que professores venham para cá, que intelectuais venham para cá, que jornalistas venham para cá, que a informação se dissemine. E confrontar a mentira com a verdade. A verdade tem bem menos graça do que a mentira. É bem menos interessante, é bem menos espetaculosa, é bem menos, sabe, espalhafatosa. A verdade é muitas vezes dura, crua, sabe, desagradável. Mas não tem jeito, não tem jeito. A gente não tem como confrontar a mentira com mais mentira. A gente tem que confrontar a mentira com os fatos, com a realidade, com a interpretação correta, com honestidade, principalmente. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história aqui, porque vale insistir nesse ponto, gente. A gente está confrontando aqui mentiras, distorções, manipulação. A gente tem que insistir nesse ponto. É isso que a gente enfrenta, são as mentiras. Se vocês assistiram essa entrevista do Trump para a HBO, que foi bizarra, foi pavorosa mesmo, e se você viu essa história do TikTok aí, de que o Trump quer proibir agora o TikTok nos Estados Unidos, o que você pensa sobre isso, né? Sobre o modo como eles operam e como tornar acessível a verdade para as pessoas. Se interessa, né? Acho que é uma questão também importante, se as pessoas querem ouvir a verdade. Porque muitas vezes não querem ouvir a verdade, muitas vezes elas querem mentira porque é muito mais agradável, muito mais divertida, muito mais horrorizante e desperta sentimentos primitivos nos seres humanos. A gente quer, sabe, se horrorizar diante da mentira, mesmo que seja mentira, mesmo que seja falso. O que você pensa sobre isso aí? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, se torne membro do canal também, isso é importante para contribuir aqui para o trabalho, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!